trabalho a ser apresentado se chama Proposta de Fluxo BIM Otimizado para Estimativa de Custos de Planejamento. Meu nome é Carlos Renato da Mota Bezerra e esse trabalho foi feito com a orientação da professora Sandra Albino Ribeiro. A indústria da construção civil representa uma importante fatia do PIB no país e é vista como um setor fragmentado, pois envolve diferentes agentes e organizações com as mais distintas funções, motivações, capacidades e limitações. Soma-se a isso o fato de que uma obra, mesmo de pequeno porte, exige um alto volume de informações para sua execução, além de muitas vezes ser um produto personalizado. Uma revisão sobre a literatura existente mostra que o processo do BIM na estimativa de custo e programação da obra apresenta vários ganhos. Porém, existem algumas barreiras, especialmente na troca de informações entre diferentes ferramentas BIM. Portanto, faz-se necessário estudos e experimentos que proponham melhorias nesse processo. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo geral apresentar um fluxo BIM otimizado para estimativa de custo e planejamento através do uso de ferramentas BIM e da linguagem de programação, de modo que garanta a interoperabilidade e reduza trabalhos manuais. Processo tradicional. O processo de quantificação dos componentes da edificação ocorreu por meio da leitura dos desenhos bidimensionais, contagem ou medição desses e o registro das informações em planilhas eletrônicas no Microsoft Office Excel e o Microsoft MS Project. O resumo das quantidades foi organizado nesses softwares de acordo com o EAP, a qual subdivide o projeto em pacotes de trabalho, que são partes menores que podem ser bem compreendidas, planejadas e controladas. É sobre essa estrutura em que os demais processos de gerenciamento se basearam para elaborar o cronograma, orçamento, alocação de recursos, etc. O preço unitário de cada pacote de trabalho ou atividade foi extraído manualmente do repositório de composições de preço unitário encontrado na tabela oficial do SINAP. A obtenção dos custos totais foi feita em planilhas eletrônicas e a elaboração do cronograma ocorreu no MS Project, onde as informações de cada atividade são inseridas manualmente. Nesse processo, foram verificados que as modificações no projeto na EAP demandam trabalho extra para sincronizar as informações no cronograma e no orçamento. Os principais problemas encontrados foram grande volume de informação migrante entre as ferramentas utilizadas, omissões e erros na leitura do projeto, atividade manual que naturalmente exige mais tempo e é propensa a erros humanos, entre outros problemas também relatados na literatura. Processo BIM. Utilizando os modelos BIM do Revit em sua configuração básica, foi possível realizar quantificações de áreas e volumes de paredes, pisos, lajes, coberturas, entre outros elementos, mais o levantamento de portas, janelas, peças sanitárias, conexões, etc. As tabelas foram criadas em função das categorias de famílias existentes no protótipo virtual e permitiram a extração automática das informações. Durante esse processo, foram identificadas algumas limitações quanto ao acesso às informações, tais como comprimentos e áreas de alguns materiais que não são computados de acordo com os critérios de medição dos serviços a eles relacionados. Para contornar esse contratempo, foram desenvolvidas famílias de esquadrias e nelas inseriram-se parâmetros compartilhados que possibilitaram o cálculo correto das quantidades. Para alcançar uma melhor produtividade e organização durante o processo, fez-se o uso de notas-chave, Keynote, com um código de serviço e a sua descrição, uma orientação dada por um dos artigos da Autodesk University. Nesse software, foi necessário inserir manualmente os preços de cada elemento, assim como ocorreu no processo tradicional, além de tratar e reunir dados das duas disciplinas, Arquitetura e Sistemas Prediais e Aerosanitário, no MS Project. No MS Project foi desenvolvido o plano de execução da obra, além da estimativa de custo. Em síntese, nesse processo a quantificação é feita diretamente no modelo virtual de acordo com o nível de detalhamento por meio de tabelas de quantidades de contagem de elementos ou de levantamento de materiais. Os dados são exportados para planilhas eletrônicas e daí por diante o processo BIM tradicional se assemelha, especialmente no que diz respeito à determinação das composições de custo unitário, cálculo dos custos diretos de produção e elaboração do cronograma do empreendimento. A partir da compreensão das barreiras mencionadas, foram pesquisados, criados e testados recursos nas ferramentas digitais utilizadas para otimizar especialmente o fluxo da informação. Os resultados são descritos no próximo tópico. Processo BIM otimizado. Foram utilizados recursos de programação tanto no ambiente de modelagem BIM como no ambiente das planilhas eletrônicas. A partir do Autodesk Dynamo, foram desenvolvidas rotinas para a ferramenta de autoria BIM utilizada. Uma dessas rotinas
possibilitou a inserção de um parâmetro compartilhado chamado 4D Task ID, o qual armazena informações referentes à categoria, tipo, localização, material, fase e subfase de cada componente, condensando essas referências em um número único que representa a EAP. Com isso, nas planilhas eletrônicas não foi mais necessário o tratamento dos dados, visto que as informações já estavam centralizadas e organizadas em uma única tabela conforme o número da EAP no próprio ambiente de modelagem. No software Navisworks, a criação dos conjuntos de elementos, os chamados Search Sets, foi facilitada pela utilização de um único critério de busca, o parâmetro compartilhado 4D Task ID. Além disso, essa mesma referência passou a ser utilizada na vinculação das tarefas com os componentes do cronograma da obra, possibilitando automatizar tanto a construção do cronograma como a sua atualização mediante alterações no projeto. Outra rotina Dynamo elaborada importa os dados de custo a partir do Excel, que acessa o banco de dados do modelo no Microsoft Access, onde estão armazenados os custos do SINAP. Assim foi possível estimar o custo dos materiais e componentes no próprio ambiente de modelagem sem a necessidade de esforço manual. Tal funcionalidade permite verificar o custo durante o desenvolvimento do modelo e tomar decisões sobre técnicas construtivas, especificações que viabilizem o empreendimento, algo fundamental nos estágios iniciais de desenvolvimento de qualquer empreendimento. No ambiente das planilhas eletrônicas Excel e MS Project, foi criado, através de um script, um suplemento nomeado de Nostradamus, que acessa também o banco de dados modelado no Access. Assim, foi possível a confecção de orçamentos em ambas as ferramentas, mas agora com a inserção do custo de modo automatizado. Outra funcionalidade existente no suplemento Nostradamus é a geração de um arquivo .xml. Este pode ser importado pelo Navisworks, sendo agora viável criar os sets dos elementos conforme o parâmetro 4D Task ID. Ao final, foram elaboradas também rotinas e scripts que impulsionaram a interoperabilidade entre as ferramentas utilizadas. No processo BIM, com o uso de programação, script visual, foram verificadas melhorias que mitigaram significativamente as dificuldades citadas anteriormente, especialmente no tocante à inserção repetitiva de informação nas diversas ferramentas. Além disso, foi alcançada uma maior automatização na quantificação, na atualização da estimativa de custos e na elaboração do cronograma quase que simultaneamente às atualizações do modelo virtual. Em suma, pode-se afirmar que o uso do BIM associado à linguagem de programação apresenta ganhos significativos, também comprovados em outras publicações. Considerações finais. Um ponto comum nos três processos descritivos foi o uso da EAP e a utilização da mesma referência de preço. Independentemente da ferramenta ou processo utilizado, a experiência do agente é fundamental, assim como a participação e colaboração de outros atores, como responsáveis pela execução, gerenciamento da obra e até mesmo os projetistas. Comparados os dados obtidos na extração de quantitativos, pode-se afirmar que ocorreu uma pequena variação e, quando essa era investigada, quase sempre indicava erros no procedimento tradicional oriundos de omissões do projeto e ou falhas humanas. A maior diferença identificada entre os processos foi o tempo de extração e atualização, e não nos valores em si, além da possibilidade de exibir tridimensionalmente as etapas da obra, o que permitiu fazer um planejamento mais eficiente e um cronograma mais assertivo.
Computam-se ainda ganhos potenciais com a compatibilização e apresentação da simulação da obra para clientes e equipe, facilitando uma melhor visualização e compreensão do empreendimento. Por fim, o objetivo deste trabalho foi atingido, mas alerta-se para a necessidade de mais estudos que aprimorem os fluxos apresentados. Os pesquisadores pretendem aperfeiçoar o suplemento Nostradamus e, quiçá, disponibilizar para a comunidade. Para futuros trabalhos, sugere-se investigar outras ferramentas BIM em conjunto com recursos de programação, utilizar outros tipos de empreendimentos, averiguar diretrizes que norteiem o processo de modelagem quando o propósito for a orçamentação e programação da obra e a gestão dessas informações em um ambiente comum de dados. Obrigado.